Olá, aqui é a Lara, só Lara mesmo, e hoje eu quero conversar um pouquinho sobre religião, sobre passar raiva quando as pessoas começam a pregar pra mim em lugares alheios que não é lugar de pregação, e sobre o fato de que eu não tenho uma religião, que eu não penso muito sobre Deus, e eu queria ter essa conversa, então eu vou gravar esse vídeo, e é isso, conversem comigo aqui embaixo. Eu sei que isso pode gerar uma grande controvérsia. A maioria das pessoas são religiosas, elas têm uma religião específica, a maioria das pessoas acreditam em Deus. Então eu vou começar por aí. Eu não sei se eu acredito em Deus ou não. Eu sei que se Deus existe, eu não acho que ele faça a microgestão da vida de todos nós. Porque se ele criou um universo, a gente é menos que um grão de areia no universo, então a gente não importa. Sim, sabe? E aí o que a gente faz na nossa vida, eu não acho que ele tá fazendo uma microgestão do que todo mundo faz nas suas vidas. Eu não acho que tu deveria ser uma pessoa boa porque tu tem medo de ser punido por Deus depois. Tu devia ser uma pessoa boa porque é o certo a fazer. Então eu não sei se eu acredito em Deus ou não, eu acho que esse é o tipo de resposta que tu só tem depois que tu morre. Então não faz diferença pra mim, não é algo que eu carrego na minha vida. Ao mesmo tempo eu tento ter respeito pela religião das pessoas. Eu estudei a vida toda numa escola católica, num colégio franciscano, então eu cresci cercada por isso, mas nenhum lado da minha família era extremamente religioso, eu não cresci indo pra igreja. Eu tive contato, graças à minha mãe, com várias religiões diferentes, do espiritismo, o catolicismo, fui a centros de umbanda também, e eu nunca me senti exatamente confortável em nenhum templo religioso. Eu acho que o lugar que eu mais me senti confortável foi em um templo de umbanda, e um terreiro de umbanda, e ainda assim, hoje em dia, não é um lugar que eu queira frequentar, não é uma coisa que me faz falta. Eu entendo o quanto a religião é positiva na vida das pessoas, enquanto traz um senso de comunidade, tu encontra outras pessoas que tu divide valores, experiências, tu encontra uma comunidade ali pra te dar suporte, tu encontra um meio para socializar dentro da tua vida adulta, que muitas vezes as pessoas não têm, porque é trabalho, família, e aí tu faz amigos dentro da igreja. Então tudo isso é importante. As pessoas muitas vezes, enfrentando uma depressão, enfrentando uma doença, encontram esperança, encontram motivação dentro da sua fé, e tudo isso eu acho bonito, na verdade. Eu acho que, tipo, faz sentido. Religião é parte da nossa sociedade, da nossa cultura, da nossa história como humanidade. Só que religião não existe só uma, e não é só uma que está certa. A gente tem diversas religiões pelo mundo. Do catolicismo a religiões de matriz africana, a religiões da parte oriental, dos países orientais, e a gente não leva muito isso em consideração. Por causa da expansão da religião católica, do cristianismo, tudo é muito centralizado na questão do catolicismo, do cristianismo. Aqui no Brasil é muito, tá virando, parece um evangelistão, a maioria das pessoas tá sendo evangélica, e francamente, cada um pode ter a fé que quiser, mas eu acho que tu precisa ter o respeito pela fé dos outros. Eu não tenho uma fé, eu não tenho uma religião, e eu não saio desrespeitando as outras pessoas que têm uma fé e uma religião, e eu esperava que o mesmo fosse feito pra mim, que eu fosse respeitada nesse sentido também. Só que nem sempre isso acontece. Religião muitas vezes é usada pra justificar atrocidades, e aí é uma minoria que acaba manchando o nome de uma maioria. Mas, infelizmente, é assim. E se essa maioria não levantar a sua voz pra falar contra o que essa minoria tá fazendo, essa minoria mais vocal, mais barulhenta tá fazendo, tu vai pintar uma religião inteira como perpetuadores de ignorância, de preconceitos, de intolerância. E aí eu acho que tu não precisa ir pra esse extremo. Onde tu começa a gerar nas pessoas que, como eu, não têm uma religião, não sentem falta de uma religião, essa antipatia. Eu passei por essa situação, eu estava lutando, eu sou lutadora de kickboxing, na academia em que eu vou, o dono da academia é um mestre e ele é evangélico, ele e a esposa são evangélicos, e eu gosto muito de treinar com ele. Ele é um grande mestre, ele sabe muito sobre arte marcial, eu gosto de aprender com ele. Mas eu não gosto quando ele transforma o tatame num lugar de pregação. Eu não sou religiosa, eu não compartilho da mesma fé que ele.
eu vou respeitar a fé dele, mas eu espero que ele me respeite ao não fazer uma pregação em cima do tatame. O tatame é pra lutar. O tatame é pra aprender sobre kickboxing, que é uma arte que vem do karatê. Então a gente poderia estar aprendendo alguma coisa da filosofia japonesa ali, que não é cristã, que não tem a ver com, que não acredita no mesmo Deus que o cristianismo acredita. O cristianismo não deu certo no Japão, então a filosofia do kickboxing, que é a filosofia do karatê, não tem a mesma base. E eu não me sinto confortável ao ter pessoas pregando pra mim em ambientes que não é um templo religioso. Se eu for numa igreja, se eu for num templo, se eu for num centro espírita, eu vou respeitar o momento de pregação, porque eu me coloquei naquela posição para escutar isso. Mas sei lá, eu tô no meio da praça e chega uma pessoa me oferecendo um cartão, me oferecendo uma bíblia e querendo pregar pra mim. Eu não quero escutar. E eu não quero passar por puro grossa, mas eu quero poder dizer não e a pessoa ir embora, porque eu não quero receber uma pregação num lugar que não é pra pregar. Num lugar que não é pra falar de religião, num lugar que eu tô ali pra estar com os meus amigos ou que eu tô na praça lendo. Eu realmente não quero passar por isso. E eu sinto que essas situações acabam aumentando a minha intolerância religiosa, que eu tento manter sob controle, porque eu não quero criticar as pessoas por ter uma fé. Eu só não gosto quando as pessoas tentam forçar a fé delas em mim, porque eu respeito a fé delas, então eu quero que respeitem o fato de eu não ter uma. Eu não gosto quando as pessoas usam a fé delas pra justificar preconceitos, porque, sei lá, o que tu faz é pecado. Tu tá sendo meio seletivo aí. Normalmente as pessoas... Eu tô falando exatamente sobre a questão de ser homossexual e tratarem isso como pecado. Aí tu tá sendo seletivo porque tem um monte de outros pecados na Bíblia que as pessoas não tratam como pecado, fazem mesmo assim, mas aí só vão atrás de gay e falam que é pecado. É ridículo, é burro. E ainda assim, se eu estou pecando, a única pessoa que poderia me julgar é Deus. Não tu. Tu é outro ser humano. Tu não tem esse poder de me julgar. Tu não é melhor do que eu pra estar me julgando. Então eu não gosto quando religião é usada como essa justificativa pra julgar e condenar outras pessoas, porque se Deus é quem vai te condenar, então deixa pra Deus condenar. Não cabe a outro ser humano tá condenando outro ser humano em questão religiosa. Eu realmente não gosto quando vai pra esse lado. É uma das coisas que me gera muito incômodo. E outra coisa que me gera incômodo é quando a pessoa usa religião pra justificar coisas que está acontecendo na vida, ou desejar melhoras, ou sei lá, tipo... A definição de insanidade é esperar resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Então eu vou orar pra Deus pra que as coisas deem certo. Não gosto disso. Tipo, eu vou orar pra Deus pra que eu consiga um emprego. Não. Tem coisa que é sorte. Tem coisas que são somatórias de fatores. E tu precisa te dedicar, e tu precisa fazer... Tu precisa ter uma postura ativa pra mudar as coisas na tua vida. E aí só dizer que tu vai rezar pra que as coisas melhorem, eu realmente não gosto. Eu não gosto quando uma pessoa tem depressão e em vez de buscar ajuda médica, ela vai buscar ajuda rezando e com tratamentos homeopáticos, porque não vai funcionar. Se tu tem uma depressão severa, tu precisa ir pro médico, tu precisa ir pra terapia. Eu não gosto quando as pessoas abrem mão da ciência pra buscar ajudas de saúde na religião. Tipo, tu pode ter os dois. A religião é importante até num ponto de vista psicológico. Tu pode ter uma comunidade ali, tu pode ter apoio ali, tu pode ter uma fé que vai mudar a forma como tu está pensando por causa dessa fé. Mas tu não pode ignorar que tu também precisa do médico, tu também precisa da ciência, tu também precisa desse... conhecimento, dessa área de conhecimento que foi estudada por tanto tempo e que realmente ajuda as pessoas. Então é um dos fatores que vão se somando e fazendo com que eu não tenha uma fé hoje, e eu não sinto falta de ter uma fé. A minha melhor amiga voltou pra religião dela, e eu estou feliz por ela, e ela está feliz indo pro templo e de volta pra igreja luterana. E show! É bom! Que coisa boa pra ela! Mas ela não virou uma pessoa que tá pregando pra cima de mim, ela me respeita muito pra fazer esse tipo de coisa. E a igreja dela também não tem essa postura. E eu só que, tipo, eu gostaria de ser menos intolerante nesse sentido. Mas pessoas muito religiosas e pessoas que começam a pregar pra mim e usar a religião pra justificar a vida delas e tudo isso, só me gera raiva. Só me gera uma grande irritação. E
sei lá, eu nem mostro isso pra essas pessoas. Eu guardo pra mim, eu compartilho em terapia, eu falo pros meus amigos. E agora eu tô falando num vídeo, porque eu quero botar pra fora. Mas é só algo que realmente me incomoda. Então, assim, eu não sei, eu não saio por aí esfregando as minhas crenças na cara dos outros, ou tentando forçar as minhas crenças nos outros. Eu gostaria que tivesse o mesmo respeito pra com o meu lado também. E aí eu acho que é só isso, tipo, é cada vez mais ver mais pessoas pregando em praça, no meio da rua, e aí pregando dentro do tatame. Eu tô ali pra lutar, não pra receber religião dentro do tatame. Mas é isso, eu queria ter essa conversinha, é um vídeo mais curto, eu só queria botar pra fora, porque, sei lá, é fim de ano, é época que as pessoas também começam a falar muito de religião, e eu tenho um background que me permite falar sobre isso. Eu tive contato com diversas religiões, eu cresci rezando todos os dias na escola católica, rezando pra dormir, eu tenho pessoas muito religiosas na minha família, e sei lá, tipo, as pessoas mais religiosas da minha família são as que mais me aceitam e aceitam a minha sexualidade. Então, eu nem tô usando a questão de que todo religioso é preconceituoso, não é. É uma minoria. Talvez nem tão minoria assim, depende da religião, depende do grupo. Mas assim, nem todo religioso é preconceituoso, mas eu sinto que eu já tenho um pé e meio atrás com qualquer pessoa que chegue pra mim e se apresente como alguém muito religiosa. Porque assim, sei lá, uma das pessoas mais evangélicas que eu conheci disse que eu não podia saber se eu gostava de um homem ou não até que eu sentasse num bem grande, sabe? Que eu experimentasse um bem grande pra ter certeza se eu gostava ou não. E veio de uma das pessoas mais evangélicas que eu conhecia. Então assim, é uns absurdo que eu não... Que eu não falaria pra alguém. Eu não falaria isso pra outra pessoa. Então assim, é só... eu precisava fazer esse desabafo. É isso. Eu tô aqui pra meio que falar mal de religião, sem falar mal de religião, falando mal de religioso, sem querer ofender todos os religiosos. E aí assim, se tu tem uma religião que quiser conversar, ou se tu te identifica comigo, fala alguma coisa aqui embaixo, comenta alguma coisa. E é isso. Se inscreve, deixa o like, a gente se vê numa próxima em que eu esteja fazendo mais sentido. Tchau!